Fala galera do nono B, nono C, nono D. Vocês estão bem? Eu estou bem. Bom, galera, vamos dar continuidade à explicação. Nós estávamos estudando as propriedades de potências. Eu apresentei três para vocês no vídeo anterior. O vídeo anterior é o vídeo de uma live que eu fiz com uma turma. Lá eu apresentei três propriedades. Nesse vídeo eu vou apresentar mais três. Prestem bastante atenção, aumentem a velocidade do vídeo e vamos lá. Bom, só relembrando, na aula anterior nós vimos os casos em que a potência tem expoente negativo, vimos as multiplicações de potências de bases iguais e vimos as divisões de potências de bases iguais. Beleza? Quando você tiver uma situação que tem uma potência de expoente negativo, você inverte a base para que o expoente fique positivo. Quando você for multiplicar potências e elas têm a mesma base, você pode conservar a base e somar os expoentes. E quando você for dividir potências de bases iguais, você pode conservar a base e subtrair os expoentes. Então essas aqui foram as três que nós vimos. Hoje nós vamos ver mais três. Então vamos lá. Bom, vamos então estudar essa propriedade aqui. O que você faria se você tivesse uma potência em que a base também é uma potência? Observe que isso aqui é a base dessa potência de fora, né? Só que a base, ela também é uma potência. Então é como se fosse duas potências em uma só. Então, o que a gente faz nesse tipo de situação aqui? É bem simples. Você repete a base e multiplica os expoentes. Eu pego esse expoente de dentro e multiplico pelo de fora. Então eu pego o expoente de dentro e multiplico pelo de fora. Vamos fazer esse exemplo com números. Então imagine que eu tenha essa situação aqui, ó. Vou colocar um outro número aqui. Então a base é 3. Então eu repito a base. O que eu vou fazer com esses expoentes? Eu vou multiplicar eles. Então vai ficar 2 vezes 3 aqui, ó. Se você quiser multiplicar direto sem ter que escrever aqui, você pode também. Então vai ficar 3, 2 vezes 3, 6. Fica 3 elevado a 6, que é 3 vezes 3 vezes 3. Aí eu não vou responder não, porque o foco é só para vocês verem isso aqui, tá? Mas 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Beleza? Então é isso, galera. É isso que você vai fazer quando aparecer esse tipo de situação para você resolver. Vamos fazer mais um caso aqui. Vamos supor que a gente tenha um número negativo aqui na base. Vamos supor que fosse assim, ó. Menos 3. Aí aqui. 2. E aqui 3. É a mesma coisa, só que aqui tem um menos no parênteses. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa. Repete a base, que é o menos 3, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Aí, esse menos está dentro do parênteses. Como o expoente é um número par, esse menos vai virar mais. E aí vai dar o mesmo resultado da de cima. É só você multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Vamos imaginar também se um dos expoentes forem negativos.
Por exemplo, 2 elevado a menos 2 vezes 2. O que você vai fazer? A mesma coisa. Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Aí aqui você vai ter que usar aquela propriedade que a gente utiliza quando tem o expoente negativo. A gente inverte a base, o inverso do 2 é 1 sobre 2. E aí o expoente fica positivo. Aí depois é só você repetir o 1 e resolver essa potência aqui. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Beleza, galera? Então é isso. Então essa primeira propriedade, ela nos conduz a resolver essas contas dessa forma, ok? Vamos para a segunda propriedade que eu vou mostrar hoje. Essa propriedade aqui é o seguinte. Aqui é uma potência, só que a base da potência, que é isso aqui tudo, é uma multiplicação de dois números. Multiplicação na matemática a gente pode chamar de produto. Então a base é o produto de dois números. Então é uma potência na qual a base é o produto de dois números. O que a gente vai fazer nesse tipo de situação? Você vai fazer o seguinte. Aqui é só você lembrar que esses dois números estão sendo elevados a essa mesma potência, a esse mesmo expoente aqui de fora. Então, você vai fazer o seguinte, vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Você vai transportar esse expoente para as duas bases e vai manter o sinal de multiplicação aqui. Só que aí, eu gosto de ensinar isso aqui de outra forma, porque vai ter casos que vai complicar um pouco se você for pensar só dessa forma. Então eu gosto de pensar assim, ó. Todo número ele tem o seu expoente. Ainda que não apareça nada aqui em cima, se não aparecer nada, ele tem 1 como expoente. Então, todo número ele tem seus expoentes. Então, esses números que estiverem aqui, eles também vão ter os seus expoentes. Nem que seja o número 1, invisível, mas eles vão ter. O que você vai fazer? Você vai fazer basicamente o que você fez aqui, ó. Você vai repetir a base. Então, nós vamos repetir essas bases. Vamos repetir o A vezes o B. E vamos multiplicar os expoentes. Então, eu vou pegar esse expoente de fora e vou multiplicar pelos expoentes de dentro. Aí você fala, professor, mas não tem nenhum expoente aqui nesse A e nesse B. Quando não tem, é porque é 1. Então, é um invisível aqui e outro aqui. Então, vai ficar N vezes 1 dá N. E N vezes 1 dá N. Por que é interessante você resolver dessa forma? Porque pode acontecer de ter um 2 aqui, de ter um 3 aqui, entendeu? Então eu recomendo que você faça dessa forma aqui. Vamos fazer exemplos com números. Então vamos imaginar essa situação aqui, ó. Como que eu resolveria isso aqui? A base é 2 vezes 3. E todas essas bases têm o expoente 2. Como que eu resolvo isso? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Como não tem nenhum expoente visível aqui nesse 2 e nesse 3, é porque é 1. Então aqui vai ficar 1. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Aí agora é só resolver. Deixa eu colocar aqui do lado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 que dá 4. Vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3 que dá 9. Aí 4 vezes 9, 36. Ok? Vamos fazer
um caso aqui que tenha um sinal de menos em uma dessas bases. Então vamos supor que seja assim, ó, 2 vezes menos 3 e aqui elevado a 2. Então, mesma coisa, repete a base e multiplica os expoentes. Então aqui tem um invisível, aqui tem um invisível. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 1 aqui, 2. Aí 2 ao quadrado é 4. Menos 3 ao quadrado. O número negativo dentro do parênteses com o expoente par fica positivo. Então esse menos vai sumir. E 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9, 36. Vamos fazer só um último caso sobre essa propriedade aí. Por exemplo, vamos imaginar isso aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 4 vezes 5 elevado a 2 aqui elevado a 3. Então, mesma coisa, repete a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Aí aqui você teria que resolver cada uma dessas potências separadamente e depois multiplicar uma pela outra. Eu não vou fazer isso aqui porque senão vai demorar demais. Tá? Então é isso. Essa é a segunda propriedade. Agora vamos para a terceira. Que eu vou mostrar, né? A terceira que eu vou mostrar aqui. Aqui, galera, ao invés da base ser uma multiplicação, a base é uma divisão de dois números. O que a gente vai fazer nesse caso? Você repete a base e multiplica os expoentes. Então, esse A ele vai ter um aqui invisível e esse B vai ter um invisível. Então, eu multiplico n vezes 1 dá n e n vezes 1 aqui dá n. Ok? É só fazer isso. É praticamente a mesma coisa que a gente faz nessa daqui de cima, só que aqui é uma fração a base. Então, vamos fazer um exemplo com números. 2 sobre 3 elevado a 2. Bom, repito a base, que é 2 sobre 3. Lembro que aqui tem um expoente 1 invisível e multiplico 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Fica assim. Ok, galera? Então, acho que já tá bom. Creio que deu para entender, mas caso não tenha dado para entender algum detalhe, não tem problema, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp. Aí eu vou passar uma tarefinha para vocês treinarem essas propriedades aí. Isso aí, galera, é uma coisa que é comum cair em contas matemáticas. Então não é uma coisa que você vai estudar agora e nunca mais vai ver na sua vida. Isso aqui lá no primeiro ano pode cair em uma conta, em várias contas. E não só na disciplina de matemática, na disciplina de física cai muito. No terceiro ano vocês vão precisar de várias dessas propriedades. Então é interessante vocês aprenderem isso aí. Ok? Então é isso. Até a próxima. Falou.